Mais do que todos aqui nos últimos anos, o Abel Ferreira. Bastou aquele paulista do ano passado, mas nenhum título, não veio estadual esse ano. Não? Não. Não veio? Não. O quarto título seguido do paulista? Não veio, tetra não veio. Ai, meu Deus. Só que o Abel já passa a ser questionado, já fica mais exaltado ainda, vai pra coletiva, aí dá uma provocada na torcida, pede desculpas. Capelanes, é pra tudo isso. Imagina os outros, eu que fiquei 8 anos sem nenhum título, que eu poderia ter feito, não fiz, hein? E aí, Capela, bom dia pra você. Tá trabalhando, hein? Bom dia! Estamos na correria, menina! Vamos que vamos! Beijo pra você, um abraço aí, Cavalo, Cicinho, Ronaldão, Dracena, toda a galera aí. O negócio é o seguinte, eu acho engraçado o Negrão, toda vez que ele coloca o abre e fecha do portão, eu fico curioso, aqui é mais forte que eu, pra ver se algum jogador do Palmeiras vai passar. E o negócio é o seguinte, gente, eu tô aqui porque aqui está um palmeirense. E eu estou aqui para trazer boas notícias. Eu não vou trazer notícia ruim, não. Claro que eu vou falar sobre Abel Ferreira, a situação dentro e fora de campo. Mas, gente, atenção. Quinta-feira, Palmeiras estreia da Copa Libertadores da América, jogo no Peru contra o Sporting Cristal. E olha, boas notícias, finalmente, hein? Grandes notícias. Gustavo Gomes, aparentemente recuperado, pode sim reforçar a delegação do Palmeiras e, inclusive, ganhar uma certa rodagem e, quem sabe, até como titular no meio de semana. E, gente, o Paulinho, jogador que foi contratado a peso de ouro, ainda não conseguiu vestir o manto palestrino, treinou ontem, estive aqui na academia de futebol. Paulinho treinou e não só como treinou, fez gols durante a atividade. Então, ótima notícia, está cada vez mais próximo do retorno. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, como é que será que está o clima entre Abel Ferreira e alguns torcedores? Tudo isso por quê? Estou pegando meu celular para ler aqui um trecho do comunicado oficial por parte do técnico Abel Ferreira ontem no seu Instagram. O que aconteceu? A gente vai relembrar aqui a declaração do Abel ao longo do último final de semana na estreia do Campeonato Brasileiro, mas ele aproveitou para ir para as redes sociais e pediu desculpas para a torcida. Muita atenção aqui, ó. Abre aspas para Abel Ferreira. Há momentos que marcam a história de um clube, há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras, a torcida é mais do que uma arquibancada. É alma, coração e identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio, vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da Caravela há um ano não foi só uma imagem, foi um símbolo da maior conquista da minha carreira. É só um trechinho de um longo texto por parte do Abel Ferreira, que eu vou dar uma sequência já já. Mas antes disso, vamos relembrar o que disse o Abel Ferreira sobre a torcida do Palmeiras. Ficou magoado o Abel no último final de semana. Roda aí. Não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar? Os campeões, somos campeões. Então é o seguinte, o Abel deu essa declaração ontem nas redes sociais, ele pediu desculpas para o torcedor, ele só um trechinho, o negócio é o seguinte, tô aqui com 2 palestrinas, ontem vocês viram a declaração do Abel Ferreira nas redes sociais, tá perdoado o coach Abel Ferreira, não? Eu acho que com certeza, eu acho que quem ama, eu acho que perdoa, com certeza. Quem ama, perdoa, é assim? Sim, com certeza, perdoado. Então tá bom, Abel, ó, torcida tá fechada contigo, mas não vai ratear de novo, né, Abel? Não, chega, né? Você não é time fora Abel? Não, com certeza não. Não, Fica Abel, fica Abel. Mas tem que melhorar o time, né, meninas? Tem, um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Então tá bom, tá perdoado. Mas sem pisar no tomate de novo, tá bom, Abel? Tá perdoado, viu, Renata? Mas com o público feminino ele tem um ibope impressionante. O Abel Ferreira faz sucesso em vários sentidos com as mulheres do Palmeiras, não é? Aqui tá um pedido de desculpas dele, que ele fala que o tom não foi legal, ele se exaltou, não é? Não deveria ter feito isso. Até porque o torcedor, e se tem alguém que conhece o torcedor do Palmeiras é o Edu Dracena, é a alma desse time. O Palmeiras tem uma ótima história com o Abel Ferreira. O que ele fez nesses anos é único. Ele é o maior técnico da história do Verdão, dito pelo Luiz Felipe Scolari aqui no programa. Então, e por muitos. Aí eu pergunto pra você, Edu, essas rusgas, 5 anos de relacionamento, isso é normal, vai acontecer. Não tem gente que se relacione bem e que às vezes não tem algum desentendimento. Renata, é desnecessária, né? Até porque a gente sabe, como você falou, o potencial do Abel. É um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, se não for o maior, né? Então ele acaba, de repente, trazendo
uma pressão desnecessária para ele. A gente já viu e várias vezes que ele dentro de campo, ele é um cara que se transforma realmente, ele vai lá, joga com o time, ele grita, cobra, mas ele também tem que saber o limite, né? E isso acaba também arranhando um pouco a imagem dele, porque daqui a pouco a gente não vai falar do Abel treinador, e sim das atitudes dele. Então isso acaba sendo até chato, né? Eu acho que já é a segunda vez que acontece, ele vem e pede desculpa. Segunda? Não teve aquele negócio que ele fez lá, pegou no negócio, pediu das filhas, que ele chorou com as filhas contrato? e tudo. Pediu desculpa também do contrato. Entendeu? Então, aí você acaba perdendo o foco, né? O foco é o treinar o time, é dar tranquilidade para os jogadores, né? E ele tem um bom time em mãos, bons jogadores. Agora, você já mostrou que tem potencial, Abel. Te conheço, eu sei como você é no dia a dia. É um cara que exige bastante dos seus atletas, exige bastante da comissão técnica. Então, ter tranquilidade, cabeça fria e todos nós confiamos em você. Agora, eu não vejo aqui no Brasil, da mídia, da torcida, dos torcedores adversários, ninguém é tão alvo quanto o Abel. É que ele ganha muito, ele é competente, ele tem méritos, mas isso também traz uma cobrança maior. O cara que tem um potencial, que entrega muito, também vai ser cobrado, isso é óbvio. E o Abel, ele criou um patamar, um sarrafo muito alto para ele no Palmeiras. E até a torcida não está acostumada a ficar tanto tempo com um jejum de títulos, não disputando finais, porque ele mesmo acostumou o palmeirense dessa forma. Mas o futebol, nem sempre o Guardiola está passando pela maior crise na carreira. E eu não vejo as pessoas do Manchester City querendo demitir, querendo colocar o Guardiola contra a parede. O Guardiola tem atitudes. Também ele é intempestivo, ele briga, ele se exalta, ele faz gestos que não são legais, ele fez coisas porque o cara tá pressionado. E o Abel, talvez porque é o que ganha mais, é o mais pressionado, Ronaldo. Ou tem algum técnico, o Felipe Luiz chegou agora, mas são 6 meses de carreira. Olha o que o Abel faz nesse tempo todo aqui com o Palmeiras. É verdade. Ai, são elas, Negrão! Crises de amor. E ele Quem nunca passou? E ele tem uma assessoria boa também, que quebrou a cabeça e fez uma oratória, um texto maravilhoso para acalmar o torcedor. Então ele tem um staff bom também. E ele é um treinador espetacular, vocês falaram tudo, um treinador espetacular, um cara que vai ganhar essa Libertadores. Vai ganhar essa Libertadores. Qual Libertadores? Vai disputar o Mundial. Essa? Vai ganhar o Mundial. Obrigado, Ronaldo. Vai ganhar tudo. 1º de abril? 1º de abril. Nada, rapaz. Você sabe. Isso é crise, Eu nem menina. conheço, eu falei, isso não tá Isso é uma normal. coisa que não é Algum remedinho ele crise tomou. no Palmeiras, Ele falou do que ela só coração. aumenta. Ela só aumenta essa crise e vai aumentar mais ainda. Mas a assessoria dele, parabéns. Assessoria, um texto maravilhoso, enganou meia dúzia, enganou já 2 bebidas lá. Já enganou, já é um lado bom. Agora, ele tem que continuar sendo o mesmo. Porque se ele começar, aí vão falar que ele mudou por causa da imprensa, por causa da torcida. Ele tem que ser o mesmo e continuar ganhando. Mas, gente, porque você se não tá ganhar, aqui, cai. eu só penso o seguinte, eu sei que o comportamento dele chama atenção para bem e para mal, não é? Mas eu tô aqui para analisar o que ele faz em campo, como que ele coloca o time dele. E o Palmeiras não vai bem. Se o Abel falasse, gente, tivemos momentos melhores, ainda não encaixou o time, pronto, Assumir, acabou. né, a responsabilidade. Às vezes você tem que falar mesmo a real para acabar com a história. Não adianta ficar tentando mudar o assunto, Colocar o foco. a culpa sempre em outras coisas. Pronto, todo mundo passa por uma crise, até no futebol, né? Verdade. Que vai estrear na Libertadores quinta-feira, diante do Sporting Cristal do Peru. Agora, Capela, essa história do Abel tá rendendo, não é? Que fazia tempo que não tinha, assim, uma crise entre a torcida ou alguns torcedores do Palmeiras e o Abel Ferreira. O que você tá olhando no celular aí? O que você tá constatando? Estou, inclusive, vendo aqui o comunicado inteiro e os comentários. São quase 20 mil comentários desde a publicação, que foi exatamente há 14 horas, Renata. Há 14 horas o Abel Ferreira se manifestou nas redes sociais, quase 20 mil comentários. E se a gente for analisar aqui, a maior parte dos comentários é a galera, eu aceito as desculpas, mas melhora o time. Tem uma frase aqui, ó. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem, né? No caso de domingo. Sou e serei sempre grato. Avante palestra sempre. Só para deixar bem claro, isso aqui é uma informação de bastidor que a gente vai trazer também. A gente conversa muito com conselheiros. É claro que tem muito conselheiro que quer a ebulição do clube, passa muita coisa pra gente que a gente tem que saber filtrar. Agora falando sério, a gente zoa muito, mas tem que falar sério agora. A gente tem muito contato com conselheiro que, assim, às vezes os caras dão uns pombos sem asas pra gente jogar na mídia e ganhar uma repercussão. E aí quando você vai ver no dia a dia do CT, não tem nada disso. Mas a própria Leila, depois desse jogo do meio de semana
na quinta-feira, tem uma conversa marcada com o Abel Ferreira. Ela pode pegar, emitir comunicado oficial, aparecer aqui na academia, me desmentir, mas o que me foi passado é que a Leila falou para vários conselheiros que esta semana ainda conversaria com o Abel Ferreira. Conversaria em qual sentido? Sentido de boa, gente. Não estamos esperando aqui que a Leila vai mandar o Abel embora, mas só se o Abel mandar a Leila embora do que a Leila mandar o Abel embora. Mas está marcada assim essa conversa para que eles possam se entender. O que esperar para a sequência da temporada e principalmente entender o porquê que o Abel tá tão pilhado. Que o Abel é pilhado por si só, tá tudo certo. E me serve também o cara com sangue, entendeu? Agora, ele tá virando fio, porque as cobranças do torcedor do Palmeiras são cobranças comuns, cobranças normais e cobranças plausíveis com o atual momento do clube. Então isso é informação. O Abel pediu desculpas, a torcida aceitou, mas a Leila sim, depois do jogo da quinta-feira da Libertadores contra o Sport Cristal, deve trocar uma ideia com o Abel para tentar minimamente acalmar os ânimos e baixar um pouquinho a bola do Abel, né, Rê? Capelanes, tem várias coisas para a gente analisar. Aqui, ninguém duvida que o Abel, recentemente, é o técnico mais vitorioso no nosso país. Vários títulos, várias conquistas, chegando em decisões. Um cara que montou um Palmeiras forte. Ah, mas tem dinheiro, é um clube estruturado, que bom para ele, porque ele administra isso muito bem. O problema é que muitas vezes a pessoa que tem sucesso, ela também vai ser criticada. E o Abel não precisaria passar por isso, porque na minha opinião, e vou trocar ideia com vocês aqui, o Abel poderia ter admitido, não é o melhor momento, não começamos bem a temporada, Paulinho nem estreou, Maurício se machucou, o Vitor Roque chegou agora. Mas quando ele muda a situação, quando ele não desce um pouco do pedestal, e é um pedestal que ele conquistou por direito, fica ruim para ele. Vai ser criticado também, porque o Abel, ele não é uma unanimidade, mas ele é um cara que ele é muito bom, ele é muito acima da média, ele é um vitorioso, ele tem méritos, mas quando também a coisa não flui, ele tem que admitir, Sgarbi, só isso. Você falou sobre isso mais ou menos ontem, né? É, mas na minha opinião, pediu perdão. O cara pedir desculpa é uma virtude, né? Que o cara reconheceu o erro e pediu desculpas. Aí tem que desculpar o cara. Pra mim é um fato. O Abel é um dos melhores treinadores, pra mim, da história do futebol brasileiro. Da história. Os números estão aí, Libertadores, Brasileiro. O cara chegou e mudou o Palmeiras, mudou o futebol brasileiro no modo geral, implementou na cabeça de muita gente que tem que ir atrás de técnico português, só que não são todos que têm a qualidade dele, por exemplo. É um cara que tem muita qualidade. E o primeiro título da carreira do Abel como treinador, ele conquistou no Palmeiras. Lógico. Ele veio do PAOK lá da Grécia, ele não era ainda um técnico de ponta. E aqui ele mostrou e ninguém mais duvida dessa capacidade. Exatamente. E quem mais apoia o Abel, até no momento que ele tomava porrada de todo mundo, foi a torcida do Palmeiras. Quando a imprensa aqui no Brasil falava coisas terríveis, algumas pessoas da imprensa, né, sobre ele, comentários muitas vezes falando sobre a nacionalidade dele, péssimos. A torcida que defendia e era um mutirão defendendo ele. Então, falar da torcida pega em algo assim do que o torcedor ama ele também. Então, reconheceu o erro, segue o jogo e tem que fazer agora o Palmeiras jogar mais bola, porque tem condições, tem time pra isso. E é um cara que muito vitorioso. Pra mim, passou também. Pediu desculpas, reconheceu, que não aconteça mais e segue o jogo. Ô, Chico, o que eu me pergunto não é nem sobre o comportamento, o destempero, porque ele não estava legal na coletiva, claro, perdeu o Paulista. Aí começa contra o Botafogo, que tem uma rivalidade à parte, não ganha o jogo em casa. Mas por que o Abel não conseguiu acertar esse Palmeiras até agora? O que está faltando? Qual é o jogador que está errado? O Piquerez, que voltou agora. Ele está sem o Maurício, que era o destaque no Campeonato Paulista. Porque eu não entendo. O Abel tem uma capacidade muito rápida de reorganizar o Palmeiras e não está tendo no momento. Você falou bem, dessa vez está diferente. Porque ele já passou por algumas reformulações no Palmeiras. A gente lembra de vários jogadores vitoriosos, né, sendo liberados para você trazer outros mais jovens, apostar em alguns jogadores. O Abel sempre deu jeito. Né? Tanto que ele chega e rapidamente é campeão, então ele sempre tem uma velocidade em encontrar soluções, e ele não está conseguindo. A gente também tem que entender que a gente está falando aí de um técnico que vai completar 5 anos em outubro, novembro, que foi quando ele chega lá em 2020. Mal comparando, ou até bem comparando, né? Talvez vocês não gostem da comparação, mas o Renato Gaúcho, na passagem anterior, não nessa última, ele ficou 5 anos no Grêmio também, altamente vitorioso. Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, um cara que estava cotado entre os principais técnicos. E o Renato, ele é o maior ídolo da história do Grêmio, como o Abel. O mundo dos espertos, né, Renato? Também acho. Será que vai para o Fluminense? Pode ser. Mas o Abel, ele também é um ídolo como treinador do Palmeiras. Mesmo essa relação tem desgaste.
Porque você demora muito tempo no cargo e o futebol, gente, você ser hegemônico é muito difícil. O Palmeiras até conseguiu muito mais tempo do que muitos imaginavam. O Flamengo do Jorge Jesus, o Jorge Jesus foi embora, também teve pandemia, enfim, não conseguiu. E mesmo assim o Flamengo, né, deu uma oscilada, mas também seguiu ganhando. Então é difícil, gente. Então essa relação está complicada. Só que dentro do time são muitas peças diferentes para você mexer a todo instante e a concorrência eu acho que aumentou. O Palmeiras, ele nadava meio que com o Flamengo e o Atlético Mineiro nos últimos anos. De repente, você vê um Corinthians investindo, você vê um Cruzeiro também chegando, você vê um Inter se estruturando. Tá mais complicado. E o Abel não está conseguindo. Botafogo, sem falar nele. Tudo isso é complicado. Edu, não vou te deixar em maus lençóis, porque você conhece os bastidores melhor do que qualquer um quando se fala em Abel Ferreira. Você sabe como ele é no dia a dia, entende o treinador. Mas, de verdade, não deu liga ainda. O Palmeiras tem tudo para fazer uma grande temporada, vai disputar a Copa do Brasil, começou o Brasileiro, Libertadores. Mas, até o momento, o torcedor fica pensando, cadê aquele Palmeiras que nós estamos acostumados, palavras do torcedor, a acompanhar? Renata, e não é fácil você reformular uma equipe. Até porque, por mais que você traga jogadores de qualidade, é difícil, às vezes, o entrosamento. De repente, quantos times a gente já viu que trouxeram grandes jogadores e não deu liga. Então, a gente não é fácil. Então, ele está tentando fazer essa reformulação. Até agora, não conseguiu. Mas a gente acredita muito na capacidade dele. A gente acredita que ele, centrado, concentrado e focado no que ele tem que fazer, que é dentro de campo, a gente tem totais condições de ver o time do Palmeiras melhor, né? O time do Palmeiras jogando como a gente já acostumou a ver. Então, a gente é questão de tempo. E ele tem capacidade para estar colocando esse time para jogar melhor. E Ulisses, a gente viu assim vários jogadores importantes, vitoriosos, indo embora, terminando o ciclo no Palmeiras. E o Endrick, que era um destaque, que levou o time também nas costas, saiu. Aí Zé Rafael, Gabriel Menino, enfim, vários, Rony. A gente pode citar alguns jogadores. Não é fácil você tirar atletas que têm história, que não estão no melhor momento, mas que ao mesmo tempo os que chegam talvez não estejam preparados ainda para, nesse momento, dar essa resposta. Porque chegaram recentemente. É difícil você dar uma resposta imediata dentro do futebol. Com exceção do jogador fora de série. Com exceção do craque, do fenomenal. Esse chega em qualquer time e vai jogar pra caramba. O Vitor Roque não é um craque? Não é bom jogador. Ainda craque ele vai ter que provar, né, que ele é craque. Ele é um bom jogador. Estão pegando muito no pé dele. Eu acho que o Abel pode corrigir alguns vícios que o Vitor Roque tem. Questão de posicionamento, essas coisas. Dá pra corrigir ainda porque ele não é jovem. Se jogar na área. Entendeu? Evitar de se joga na área. Porque o que acontece? Quando o jogador se joga muito na área, ele fica marcado pela arbitragem. Às vezes é falta, a arbitragem não dá. É um negócio muito louco, isso aconteceu com vários jogadores do futebol. Mas quando você chega, o que está acontecendo com o Abel é até uma obviedade. Porque quando você chega à excelência, praticamente quase à excelência, o Abel só não chegou à excelência por falta do Mundial do Palmeiras, que teve ali e conquistou o vice-campeonato. Não é mesmo? Se o Palmeiras chega a esse Mundial, não, o Abel se o Palmeiras chegar no Mundial, o Ronaldo nunca mais sai da cama. Eu digo Mundial. Acabou a vida dele. Já chegou duas vezes e continua sorrindo e cantando. Eu digo aquele Mundial que nós transmitimos aqui na Band. Se o Palmeiras conquista o título, o Abel chegaria à excelência como treinador. Ele já é o maior treinador da história do Palmeiras. Não, agora falando sério, se o Abel ganhasse com o Palmeiras o Mundial no meio do ano, ele teria... ele teria que se aposentar no Palmeiras. Era melhor terminar ali a relação no auge, no topo. Treinador da história do Palmeiras. Não, agora falando sério, se o Abel ganhasse com o Palmeiras o Mundial no meio do ano, ele teria... ele teria que se aposentar no Palmeiras. Era melhor terminar ali a relação no auge, no topo. Dia 1º de abril, negão, solta. Mentira, bebê. É isso, porque 1º de abril só por isso. 1º de abril. Foi você que trouxe esse assunto. E quando você... Não, o Ronaldo é... Bom, deixa eu falar nada. O que o Ronaldo O que é, chefe? Tem problema igual o Capelante. Podia ficar no mesmo hospício os dois. Então a situação é a seguinte. O que acontece é o seguinte. Ele chegou próximo a essa excelência. E ele vinha em busca do 4º título, que seria inédito na história do futebol de São Paulo. Ele perde esse título de uma maneira até catastrófica, com pênalti, chance. Então isso tem um peso muito grande, certo? Em relação à torcida do Palmeiras, eu falo, eu não tenho medo, eu vou muito ao estádio. Eu acho que ela tem que começar a ter uma outra postura de apoio ao time.
Entendeu? Às vezes existe uma passividade do Mas torcedor essa foi a do Palmeiras reclamação no dele na estádio. coletiva, Sim, que mas o ele outro estava tem- gritando é campeão mas e que ele porque- sentia falta disso. Isso. E aí começou toda a história. Então eu acho que o Abel, ele não foi para criticar, para julgar a torcedor do Palmeiras. Ele falou uma coisa que acontece. Que eu tô lá no Allianz Parque e eu vejo acontecer. Acho que o Vocês torcedor do viram? Palmeiras tem que se unir e incentivar e empurrar esse time, porque a torcida do Palmeiras é muito grande. Ela é gigante. E ela tem que ter uma postura na arquibancada diferente. Então, a excelência quase que ele chega faz com que esse tipo de cobrança tenha. Aí é o momento dele, como você bem disse, descer do salto, falou, opa, não estamos conseguindo jogar, tem peças para... O Palmeiras tem jogador para estrear ainda no Palmeiras, olha que loucura. Entendeu? Então, calma. A tendência é o Abel acertar esse time e esse time buscar títulos. Pode esperar. Marcos, se você fosse ainda dirigente, estivesse dentro do Palmeiras, como é que você avaliaria esse momento e o que você faria para apagar esse pequeno foco de incêndio? Jogaria gasolina. Ele? Jogaria gasolina. Não. Jogaria Marco gasolina. Aurélio Cunha nunca. Marco Aurélio Cunha com um balde escrito água cheio de gasolina para jogar no incêndio. Nunca. Por que você diz isso? Não sei. Bobagem. Eu acho que o seu histórico lhe condena. Uma bobagem. O histórico Lhe nesse aspecto condena. é ótimo. Você torceu pro Corinthians ou pro Palmeiras na final do campeonato? Eu assisti o jogo. Você torceu? Ao Você jogo. falou pra Assisti mim. ao jogo. Você ficou feliz que o Corinthians ganhou? Não deixe ele perder o raciocínio, porque eu estou perco. interessada. Ele tenta, mas eu não consigo perder. Você conseguiu? Torceu pro Corinthians? Não. Eu torci porque mereceu mais, que foi o Corinthians. Ponto. Olha! Tá dada a resposta. Obrigado. Mereceu mais. Eu gosto do, eu gosto do mérito. Gosto do mérito. Quando o time... 1º de abril! Agora ele sai 1º de abril! Você meteu essa? Parabéns, Negão. Aí, Você é um gênio, irmão. Agora vamos voltar ao assunto. O Abel é o melhor treinador do Brasil nesse Mentiu pro momento, tio. não tem nenhuma dúvida disso. O que eu acho que esses jovens jogadores, treinadores, que são vitoriosos, tem que parar de dar chilique. Tem que parar de pensar, falar sem pensar. Porque eu acho que uma pessoa que tem a liderança do Abel, que tem a capacidade do Abel, não pode ser expulso todo jogo, não pode querer jogar com o juiz, não pode querer brigar com o atleta ou brigar com a torcida. É uma das qualidades melhores que o gestor tem que ter, é o equilíbrio emocional. E não basta só ser ótimo treinador se não houver equilíbrio emocional, porque o seu jogador segue aquilo que você faz. Se você é briguento, ele é briguento. Se você é passivo, fica calado, ele fica calado. Então, tem que se dar o exemplo. Eu acho que ele precisa melhorar nesse aspecto para ser absolutamente excepcional. Ele já é muito bom. Agora, precisa parar de brigar com torcida, com jornalista, dar chilique. O Zubeldia precisa também parar de dar chilique na beira do campo. O seu Luciano precisa parar de dar chilique ridículo. Então, sobrou pro Luciano. Então, eu já vou falando. Eu acho que a postura... Fez um apanhado. A postura dos jogadores, dos treinadores, tem que ser exemplar. Pode ser firme, duro, mas não pode passar do limite. Tem que ser, pelo menos, esportista, ético, e não dá para querer ganhar na marra, às vezes, como o Mano Menezes quer. Então, tô falando já o que eu penso. A metralhadora tá em dia, hein? Tô em dia. Querer ganhar na conversa, apertar o quarto árbitro, apertar o cara que vai cobrar o lateral contra e lá atrapalhar. O futebol tem que ter uma linha de conduta moral que eu acho que algumas vezes, por excesso, por vibração, passa do ponto. O Abel é o melhor treinador do Brasil. Só basta pensar antes de falar. Olha o Marco Aurélio Cunha. Everton Guimarães, o divã do HG, tem que ser colocado em prática. Abel Ferreira pode frequentar esse divã, receber uns conselhos de você, Everton. Então, Renata, seria curioso. Eu tenho essa vontade de um dia fazer algumas perguntas pro Dorival, até para sentir se ele não vai me agredir lá no divã do HG. O Dorival, de fato, o Marco tem razão. O Abel, de fato, ele passa do ponto e o Marco tem razão. Ele fala, aí depois, ele fala e ele faz, né? Quantas coisas ele fez passando do ponto, e depois ele voltou, pediu desculpa. Nós temos aqui em Belo Horizonte, inclusive,
o Guilherme Presunto, que ele teve um problema lá no Rio de Janeiro com o Guilherme Presunto, teve aquele caso aqui que ele tomou o celular da mão do rapaz, e aí, vez por outra, ele passa do ponto. É a personalidade dele, a gente respeita, no meio do futebol tem outras figuras que são assim, eu não compactuo, não acho que está certo, mas cada um tem a sua. Agora, e precisa de um tratamento, viu, Abel? Vem no meu divã que eu cuido de você. Agora, ele pediu desculpa, ele está na bronca, ele se incomoda principalmente quando as perguntas trazem desconforto, e não é só ele. Se lembram? Quando um repórter aqui de Belo Horizonte, o Léo Gomide, que era colega nosso de Band, perguntou ao Oswaldo de Oliveira, fez uma pergunta inteligente e ele se incomodou e aí acabou agredindo o repórter. Pois é, eles se incomodam com perguntas que são bem elaboradas. E ele tem que explicar. Ontem eu falei aqui que o Palmeiras, o grande Flamengo, que é uma seleção, o Palmeiras também é uma seleção. E aí eu citei Atlético, o Atlético me referiu ao Atlético de 21. O Atlético do ano passado no Brasileiro foi vexatório, mas chegou em 2 finais, então acaba fazendo boa campanha e chamando a atenção. Os times que mais investiram, o próprio São Paulo, esses times não vão sobrar. Eu coloquei o Cruzeiro, na verdade, pelo investimento feito, o elenco é muito forte. O futebol ainda não está acontecendo, mas o elenco é muito forte. Então nenhum deles, Renata, vai sobrar. Então os técnicos precisam estar preparados para quando eles forem cobrados, eles responderem as perguntas que estão sendo feitas. Porque ninguém vai sobrar, nem o Palmeiras que gastou meio bi vai sobrar. E o Abel precisa, de fato, entender que as perguntas vão acontecer enquanto o futebol do time dele não acontecer. Agora sim, hein? E você, Ronaldão? Tem algum recado para o Abel Ferreira? Quer se manifestar mais sobre essa história? Porque realmente agora a treta, a confusão, a discórdia foi com a própria torcida do Palmeiras. Ele só nadou não dá boa até aqui, o Abel. A verdade é essa, ele só nadou não dá boa. Todo mundo, uma hora da Abel. Agora, a caravela agora que está em mares calmos, agora que o negócio vai pegar para ele. Porque ele teve só na boa. O doutor falou tudo aqui, especificou muito bem o que é ele também. Agora, a verdade é que você não vai nadar na onda boa toda hora. Você vai ter que nadar um jacarezinho aqui, outro ali, fugir passar um protetor, né? E você joga também a isca, você pega peixe Imagina grande, se a você pega torcida do peixe Palmeiras pequeno. falasse sobre Abel Ferreira o que você falava de Ramon Dias. Então, olha que mudança, né? Você vê que o futebol é maravilhoso Fala de por peixe, causa disso. protetor. Ontem o Ramon Dias questionado, e foi também na escalação que ele teve pro começo do Brasileiro. Não se faz isso com um time grande, colocar um time meia boca. Dentro da garrafa, Ronaldo. Foi questionado por você. Sim, por todos, né? Os caras estavam dentro da garrafa na Sim, quinta-feira. agora, nós estamos falando do Abel, peraí. Eu não questionei. Vamos voltar ao Abel que está na corda bamba, vamos dizer assim. Que isso? O Abel o tá na Abel corda falou, bamba. inclusive, sobre essa questão da seca, entre aspas, do Vitor Roque e comparou com o Mbappé do Real Madrid. Não. Aí. Para que você saiba, eu vou lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário. São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício. E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Em cima do Facundo, que veio da seleção, em cima do Piquerez, que veio da seleção, em cima do Emiliano, que veio da seleção, em cima do Estevão, que veio da seleção, em cima do Roque, que está a chegar está connosco há sensivelmente 1 mês. Vocês lembram-se o que é que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? E nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final, né? Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. O que foi, Sgarbi? Abel tá... e o Mbappé fez gol, né, nas primeiras partidas com o Real. Só depois ele ficou uns jogos sem marcar. Ué, o Vitor Roque 2 também pênaltis, sumiu, né? Mbappé?
Vai ser um dos melhores do mundo esse ano aqui. O Mbappé tá jogando muito pelo Real. Mas o Mbappé chegou num time ajeitado, estruturado. Não, só O chegou no Vitor Real Roque Madrid. Chega no Palmeiras. Desculpa, que aí três já- jogos, 2 pênaltis. Mas a fala do boa. Abel foi coerente porque é lógico, o Vitor Roque tem que se adaptar, foi um momento difícil na Espanha, faz parte, é normal. Mas é que criou-se uma história que ele chegaria e poderia ser uma espécie Sim. de salvador da Falaram pátria. isso aqui, falaram que ia ser o melhor, que chegava, eu falei, calma. Ué, contra o São Paulo foi. Cavou o pênalti contra o São Paulo foi. O melhor foi o... É, mas contra o São Paulo é um jogo que tem um asterisco, né? Temos que lembrar disso. O Capelães que falou essa besteira. aí. Agora, afinal, os 2 jogos, dá pra dizer que o Palmeiras fez alguma coisa diante do Corinthians? Não.